Olá pessoal da terceira série, espero que vocês estejam bem e respeitando esse período de distanciamento social, tá? Então hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo que a gente já viu no primeiro bimestre, então vamos apenas revisar esse conteúdo para que possamos dar continuidade ao módulo de vocês, tá? Então o conteúdo é regência verbal e nominal. Eu retirei classe desse conteúdo por conta do tempo que nós temos aqui para essa aula virtual, então eu retirei e a gente discute crase nas aulas em casa, tá bem? Então vejamos o que é a regência verbal. A regência verbal indica a relação sintática de dependência estabelecida entre um verbo, que é o termo regente, e seus complementos ou adjuntos, que são os termos regíveis. Então o que isso significa? Bem, nós precisamos entender sobre determinados verbos, qual o complemento apropriado para ele. Esse complemento vai ser acompanhado de preposição ou não? Determinado verbo precisa de complemento para encerrar uma ideia ou não? Então tudo isso está dentro da regência verbal. Então ela determina as necessidades ou não de uma preposição para ligar o verbo ao seu complemento ou adjunto. Desse modo, estabelece-se o quê? Se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que é o famoso verbo bitransitivo, ou intransitivo, e qual a preposição relacionada a ele, tá? As preposições e locuções positivas mais comuns na regência verbal são a, com, contra, de, para, sobre, a respeito de e outras construções. Então, só para recapitular, vejamos. O verbo, nós temos verbos que são verbos de ligação e nós temos verbos significativos, tá? Os verbos de ligação são aqueles verbos que não são centrais na construção daquela oração, tá? Já os verbos significativos são os centrais. No verbo de ligação nós temos apenas um sujeito que está ligado a um predicativo, ou seja, a uma característica atribuída a esse sujeito. Então o verbo está só ligando essas duas partes do período. Já a oração que tem o verbo significativo, esse verbo ele é central ali, tá? Esse verbo que é central, ele pode ser transitivo ou pode ser também o verbo intransitivo. O verbo será intransitivo quando, por si só, encerrar uma ideia. Ou seja, ele não precisa de complemento. Já o verbo será transitivo quando precisar de algo para encerrar uma ideia. Esse verbo será transitivo direto quando, em seu complemento, não houver a necessidade de preposição. Ou seja, não tem preposição. Já o verbo será transitivo indireto quando a sua complementação exigir uma preposição. E o verbo será direto e indireto ao mesmo tempo quando ele, em primeiro momento, não precisar e em seguida precisar. Tá? Então essa aqui é a classificação básica para a gente saiba quando o verbo é transitivo direto ou intransitivo ou transitivo indireto. Alguns casos especiais, tá? Vocês têm no módulo de vocês muitos casos especiais, eu destaquei alguns. Então o verbo aspirar, tá? Alguns verbos têm diferentes acepções, tá? O que isso significa? Há diferentes classificações, há diferentes sentidos para aquele verbo. Então aspirar é um deles. Então aspirar no sentido de respirar, de inalar. Veja, aspirei um perfume que lembra a almíscar. Então veja, aspirei um. Um é artigo. Logo, um perfume, que é a complementação do verbo aspirar, não tem preposição. Então nós temos aqui um verbo transitivo direto e logo o objeto direto. Isso aqui é uma relação de regência, tá? O verbo aspirar no sentido de desejar, de pretender. Então veja, aspiro ao. Lembrando que o ao é uma junção da preposição com o artigo. Nós temos aqui uma combinação que resulta em preposição. Se aspiro ao cargo, completa o verbo aspirar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. Logo, o complemento é um objeto
indireto. Isso aqui é uma relação de regência. O verbo assistir. Então veja aqui, assistir no sentido de socorrer, prestar assistência. Então, assistiu os acidentados com agilidade. No caso, o médico assistiu os acidentados. Assistiu de dar assistência. Ele poderia assistir só de ver? Poderia, então seria aos. Mas como é que o pessoal vê um acidentado? Ele vai socorrer esse acidentado. Então, assistir no sentido de socorrer é um verbo transitivo direto. Seu complemento não tem preposição, ele não precisa de preposição. Assistir no sentido de ver, de presenciar. Então vejam, assistir ao, como falei anteriormente, isso aqui é preposição, verbo transitivo indireto. Assistir no sentido de caber, de pertencer. Então veja, o direito de se manifestar assiste a qualquer cidadão. Então pertence a, esse é a preposição, verbo transitivo indireto. Então veja, em todos temos uma relação de regência, em alguns cabe preposição, em outros não cabe preposição. O verbo visar. Visar no sentido de pôr o visto, de assinar. Normalmente a gente não usa visar nesse sentido, mas existe. Então vai que cai em uma prova, então vamos saber, não é isso? Então, visar. O encarregado visou o cheque, então ele assinou, ele viu o cheque. O cheque, isso aqui é um artigo. Logo, o complemento de visar não tem preposição, um verbo transitivo direto. Visar no sentido de mirar, dirigir, apontaria. O atirador visava o alvo. Então, a mesma coisa aqui, verbo transitivo direto. E visar no sentido de pretender, ter em vista. Então, vejam aqui. Suas atitudes denotavam que ele visava a. Se ele pretendia a, então vejam aqui, visava a, preposição, verbo transitivo indireto. O verbo pagar. Paguei a dívida a meu credor. Quem paga, paga algo a alguém. Então, veja, se eu paguei a dívida, a primeira complementação é sempre a posição, objeto direto. E verbo transitivo direto. Se eu paguei a dívida a alguém, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Esse aqui é um exemplo de um verbo bitransitivo. O mesmo acontece com preferir. Veja, preferimos o cinema ao teatro. Então, ou artigo, a preposição, outro verbo bitransitivo. Vocês têm vários exemplos, tá? No módulo de vocês. Peguem o módulo da Dom Bosco. Todo o material aqui está construído em cima do Dom Bosco. Então, acompanhem pelo módulo. Regência nominal. A regência nominal, veja, diferente da verbal, que nós temos que analisar a complementação ou não do verbo. Na nominal, nós vamos ver a complementação ou não do nome. Então, em língua portuguesa, tudo aquilo que se refere a nome é a substantivos, a adjetivos ou a advérbios. Então, o complemento dessas três classes são nomes, tá? Então, regência nominal diz respeito à maneira como determinados nomes relacionam-se com seus complementos. Essa relação é intermediária por uma preposição. Normalmente, tá, na maioria dos casos, se a gente consegue saber qual é a regência adequada para um verbo, por consequência também poderemos saber a regência do nome. Vejamos os exemplos. No caso do verbo obedecer, a regência do verbo obedecer pede a algo, obedecer a algo ou a alguém. Veja, duas complementações. Obediência a algo ou a alguém. Obediente a algo ou a alguém. Aqui é verbo. Obediência é substantivo. Obediente é adjetivo. Então, regência verbal, complementação, e a regência nominal segue a mesma complementação. Então, a regra que se aplica na maioria dos casos, a regência verbal se estende para a nominal, tá? Vocês têm no módulo também uma série de exemplos, vejam na página 38. Então, exemplos aqui. Todos têm consciência de que precisam investir em suas carreiras profissionais. Se eu tenho consciência de algo. Tá? Então, a regência
desse substantivo aqui perde preposição. Consciência de. Do mesmo modo, a incerteza. Aquela jovem não tinha certeza, certeza de algo. Normalmente, na nossa fala cotidiana, há uma tendência à supressão dessa preposição. Normalmente a gente fala assim: aquela jovem não tinha certeza que o museu fechava às 8 horas em ponto. Mas, pela norma gramatical, então, nós temos que colocar a regência, tá? A preposição, porque a regência nominal exige essa complementação com preposição. Vamos às questões. Então vamos lá. Observe a frase abaixo e responda a questão. Se você pensa que a nossa empresa faz de tudo para agradar você, você está redondamente certo. Vejam lá. Agradar é o termo que está ali destacado, está em negrito. Então, o verbo agradar na frase apresentada não está de acordo com a norma padrão da língua. Qual a opção que explica a forma correta de escrita? Então, veja. Faz de tudo para agradar você. Vejamos as opções. O verbo agradar, no sentido de contentar, satisfazer, que é o caso do texto, é transitivo direto e indireto. Vamos ver se ele é. Então, veja. Agradar a você. Quem agrada, agrada a alguém. Então, se eu agrado a alguém, eu preciso de preposição. Se eu preciso de preposição, então tem que ser indireto. Não é direto. Errada a letra A. Letra B. O verbo agradar, no sentido de contentar, satisfazer, é intransitivo e não existe complemento. Ele existe complemento. Veja, agradar. Eu agrado a quem? Há uma pergunta aí. Então, ele é um verbo que precisa de complemento. Logo, não é intransitivo, é um verbo transitivo. O verbo agradar é um verbo de ligação? Não, não é um verbo de ligação. Ele é central na construção da frase. O verbo agradar, no sentido de acariciar, é transitivo direto e existe preposição. A construção do texto não tem agradar no sentido de acariciar. Então, também não é essa opção. Já a última, o verbo agradar, no sentido de contentar, satisfazer, é transitivo e indireto e exige a preposição. Volta, por favor. Então, veja. Agradar, a. Faltou a preposição ali, tá? Bem, mais uma pergunta. Então, assinale a alternativa que preenche as lacunas com o uso correto do pronome relativo. Então, veja, o controle biológico de pragas, vamos lá, ao qual, do qual, de que, a que. O texto faz referência. Se o texto faz referência, ele faz referência a algo. A que, ó, o controle biológico de pragas, a que o texto faz referência. Então, só por essa opção, eu já mato a questão. Só tem uma com A aqui. O texto faz referência, é certamente o mais eficiente e adequado recurso de que os geradores dispõem para proteger a lavoura sem prejudicar o solo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem em casa e aproveitem o tempo.